Olá, queridos amigos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Nós não falamos boa noite, nem boa tarde, nem bom dia, porque não sabemos a hora, meus irmãos, que vocês vão entrar nesta rádio maravilhosa, Rádio e TV, para continuar a estudar conosco sobre os ensinamentos de Jesus. E esse programa, de modo especial, é um convite amoroso de Jesus quando ele diz: vinde a mim, todos vós que sofreis, porque meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Olha, Jesus nos convidando para estar com ele, para que o nosso jugo seja mais leve. Jugo, é interessante que jugo é aquela coisa que os bois colocam assim para um ficar vinculado no outro, né? Um ficar agarrado no outro. E Jesus usa essa terminologia para mostrar que se nós buscarmos a humildade do seu coração, aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, porque tudo fica mais leve. Deixa eu chamar meus parceiros, o André e a Mari, para a gente começar com esse programa da esperança, como diz André Luiz, que é a nossa busca por Jesus. Sabe, André, que eu trabalhei, acho que foi uns 10 anos, eu com a Sueli Calda Schubert e Carlos Augusto Abranches, a gente, uma vez por mês, ia em Tocantins, que era uma cidade próxima a Juiz de Fora, que tem um hospital de rancenianos, mas uma coisa enorme, 2.000 pessoas lá, inclusive 500 crianças. E esse nosso amigo, que hoje é jornalista lá em São José dos Campos, Carlos Augusto Abranches, tem vários livros editados pela FEB, ele fez uma música que ele tocava violão, e ele fez uma música, sabe, Mari, que a gente cantava com os nossos irmãos rancenianos. E não era só cantar, eu não tinha aquela caridade que o Guto, eu chamava de Guto, chama ainda, né? O nosso querido Guto tinha de não só cantar, mas depois ele beijava aquelas mãos todas cheias de ferida, nariz, porque no hospital de INSS não tinha muito medicamento, e eles iam perdendo em pedaços, e era assim, muito dramático mesmo o trabalho, mas uma vez por mês a gente ia lá. Então, hoje eu quero homenagear não só Carlos Augusto Abranches, o Guto, da música que ele fez para Jesus, porque a gente cantava e os doentes cantavam com a gente. Era assim: meu irmão, todo amor ao seu coração ferido, lembra de Deus que sempre te amou e agora te oferta paz. Venha comigo orar a Jesus, receba as bênçãos da luz, sinta a alegria de estar com o Senhor e dê por fim da sua dor. E a gente cantava isso, e os doentes cantavam junto com a gente. E a gente se emocionava tanto, porque era um trabalho assim, que a gente se sentia tão bem de fazer, né? Então eu falei, não, quando fala de Jesus, nós vamos fazer uma homenagem a esse trabalho, que uma vez por mês, Sueli Calda Schubert, que é uma mestra querida, que já caminhou para a dimensão espiritual, também escritora, e a gente fazia aquelas cestas de doce, de bolo,
e de tudo que a gente podia levar para distribuir para os nossos irmãos. Eram 2.000 doentes. Não sei como está agora, porque me desliguei quando vim aqui para o Rio, né? Mas o Guto nos fez, então, esse poema lindo, meu irmão, todo amor, ao seu coração ferido, lembra de Deus que sempre te amou e agora te oferta paz. Venha comigo orar a Jesus, rogando as bênçãos da luz. Sinta a alegria de estar com o Senhor e dê por finda a sua dor. Então é isso aí, André. Para a gente iniciar bem o nosso programa. Mas eu vou deixar a primeira Mari, as senhoras primeiro, né? A Mari, as palavras dela. Obrigada, André. Olá, Leila. Olá, André. Olá a você que nos escuta neste momento. Que estas palavras tão significativas nestes versos musicados cheguem como um chamado de Jesus ao coração de você que está nos escutando neste momento. Que estas palavras carreguem a amorosidade do Mestre e provavelmente neste momento você estará ouvindo no seu âmago ele dizendo: vinde a mim, que é isso que nós queremos e ansiamos. Vamos até Jesus. Esse início do nosso trabalho que alcança pessoas de todo lugar do Brasil, do planeta. Nós temos aqui mensagens, né, de pessoas até do Japão. Então, assim, como a Leila falou, é um bom dia, é uma boa tarde, é uma boa noite, mas é um bom estar com você. É um bom estar dividindo as nossas reflexões, os nossos pensamentos, até por algumas vezes, né, provocando um pouquinho além de simplesmente uma leitura, mas sim uma filosofia, uma religião, religando cada um de nós com Deus, nosso Pai Criador. Então, eu agradeço a participação de todos, é uma alegria muito grande estar com a Leila, estar com a Mari, e Leila sempre trazendo música, poesia, porque o programa é isso, né? É a poesia de viver, é a poesia como a expressão do ser. E a gente vai encontrar inspiração em Jesus em todos os momentos para, quando estivermos bem, deixarmos fluir os nossos sentimentos, as nossas alegrias, as nossas esperanças e transformar isso em música, em poesia, em mensagem de renovação. Então, é uma alegria muito grande, uma oportunidade maravilhosa que a gente agradece à Rádio Brasil Espírita por abrir esse espaço para que a gente possa, num esforço muito carinhoso de todos nós aqui, trazer uma mensagem. E é muito importante ressaltar àqueles que nos acompanham que o nosso trabalho aqui é um trabalho de pesquisa, um trabalho de estudo, de reflexão, porque a fonte é única. A fonte é o Evangelho. A origem de tudo que nós estamos conversando, falamos ao longo desses vários programas, é tão somente o nosso esforço em dividir com todos o entendimento do Evangelho. E quando a gente fala do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje eu chamo a atenção para um detalhe. A sequência dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, a sequência é mais ou menos a seguinte, olha. Ele começa no capítulo 1 dizendo: não vim destruir a lei. No capítulo 2, meu reino não é deste mundo. No 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. O 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Só que o capítulo 5 é bem-aventurados os aflitos. Ele é um ponto de inflexão nesse estudo, nessa abordagem. Porque quando ele trata de aflitos como bem-aventurados. Só que Kardec, orientado pelos espíritos amigos da codificação, faz o capítulo 6.
E o capítulo 6º chama-se O Cristo Consolador. Ah, meus irmãos, estamos diante de uma pérola do Evangelho. Não do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos diante de uma pérola do pensamento universal. Quando vamos tratar de Kardec, trazendo para todos nós o Cristo Consolador, abre-se porta nova no caminho diante de todos nós. É o momento em que a gente, de forma honesta, de coração aberto, vai entender ou buscar entender a mensagem do Cristo e vai encontrar nela o consolo para todas as nossas aflições. Então, se bem-aventurados os aflitos é o capítulo 5º, o capítulo 6º é a solução, é o arremate final, é o caminho, a verdade e a vida, porque o Cristo é consolador, tanto quanto na mensagem, na música que nós ouvimos agora há pouco da Leila. Então, hoje nós vamos encher os nossos corações desta esperança, de que sim, encontramos o consolo no Cristo enviado por Deus. Começamos bem assim, gente? Estamos num caminho seguro, não estamos? Maravilhoso, um caminho poético, como é o Consolador. Pura poesia a vida, né? Certamente. Vamos continuando, seguindo nesta linha. Bom, o nosso tema, então, falando do Cristo Consolador, nós vamos encontrar uma passagem, né, que a Leila já leu para a gente, já começou a ler para a gente, em que a gente vai encontrar Jesus dizendo o seguinte, olha, vou até colocar aqui embaixo, ó. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Olha, a gente poderia passar a noite inteira aqui só falando do vinde a mim. Mas temos o desafio de abordar de alguma forma até o final, quando ele diz aliviarei. Né? Então eu vou começar aqui com essa partezinha do vinde a mim. Quando a gente estuda o português, né? A gente tem aquele tempo verbal, né? Que é o imperativo, né? E que a gente vai lembrar muitas vezes, né? Quando a gente era criança, né? Menino, não faça isso. Menino, vem aqui. Menino, faz aquilo, né? Então a gente associa naturalmente o imperativo, até pela forma imperativa, né, de império, de comando, de mando, como algo que seja uma ordem. Eu pergunto às nossas diletas companheiras, quando Jesus diz, vinde a mim, porque eu posso falar esse vinde a mim dezenas de vezes, mas eu nunca vou conseguir falar como Jesus falou. Ele conseguiu transformar o vinde a mim. Será que ele queria dar uma ordem ou era um convite? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que era um convite. Vinde a mim. Está nos convidando, porque Jesus não iria dar uma ordem. Vinde a mim. Ele está convidando. Vinde a mim, todos vós que estáis sofrendo, todos. Ele chamou os sofredores. Ele disse muitas vezes, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, porque os sãos já têm as suas próprias respostas, já têm como se organizar melhor na Terra, mas os doentes de toda a natureza precisam do Consolador, né? Precisam compreender a própria dor. Que o grande desafio, eu acho, de nós, seres encarnados nesse nível evolutivo,
é exatamente compreender o porquê da dor. Isso é uma coisa que pouca gente quer compreender. As pessoas querem encontrar culpados para as nossas dores. E nós todos somos responsáveis por tudo isso, né? A gente vê que ainda estamos em guerra, a gente vê tantos desencontros, tantas incompreensões, e a gente não quer compreender que aceitando o convite de Jesus é que nós vamos conseguir superar as nossas dificuldades, a nossa ignorância, que os Espíritos dizem isso, nós não somos maus, nós somos filhos da luz, o bem por si só não existe, aliás, o mal por si só não existe, o mal é uma negação transitória do bem, como dizem os Espíritos, o que existe é o bem, é Deus, Deus é a vida em abundância, o que existe é o bem, nós somos criados para o amor e a felicidade. Então, por que sofremos? Aí Jesus, caridosamente, carinhosamente, ele vem à Terra e nos convida. Vinde a mim, todos vós que estão sofrendo, que, aliás, somos todos nós. Não tem nenhum na Terra que pode dizer que está livre do sofrimento, né? Muitos são sofrimentos de doenças mesmo, os doentes da alma. Outros são, aparentemente, sãos, que não têm uma aprovação tão ostensiva, né? Tem provações menores, mas também quem para mim não é para você, e vice-versa. Cada um de nós é um universo único, tem uma trajetória, tem uma bagagem espiritual, e não dá para dizer quem é que sofre mais nesse mundo. Mas o que a gente sabe é que todos nós temos o nosso cadinho, né? Todos nós temos a nossa dor particular e até coletiva. Então, quando Jesus fala, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, é só a gente ir até Jesus e entender que realmente ele tem resposta para as nossas dores. Ele tem como aliviar as nossas dores. Então, é isso, Mari. Fala aí um pouquinho. É interessante, né? Quando Jesus, e eu fico imaginando, Jesus falando com a amorosidade que provavelmente ele usava quando falava. Então, mesmo que pareça, assim, em um certo momento, que seria uma imposição de Jesus, eu creio que não. Era um convite muito sincero daquele coração, olhando para aquela multidão de espíritos endividados perante as leis divinas, e ele fazer este chamado. Ele está nos chamando, ele está dizendo, né, vinde a mim. E aí fica muito interessante, do meu ponto de vista, analisar que ele nos chama para uma ação, e não para uma postura de esperar que o mestre venha até nós, né? Então, às vezes a gente se comporta na vida nesta postura, deixa que Jesus venha até nós. E aqui ele está nos fazendo um convite que significa que nós temos que ter uma participação muito ativa. Nós temos que ir até ele. E aí a gente vai ter que analisar como nós vamos ir até ele. Como será essa caminhada até chegarmos a Jesus? Porque ele não está indo até nós. Ele está nos convidando para vir até ele. Neste chamado, e que provavelmente foi realizado de uma forma não impositiva, mas amorosa e convidativa.
essa expressão, essa frase, realmente ela é muito profunda e marcante. Porque logo em seguida do vinde a mim, neste convite amoroso, né? E Emmanuel faz um comentário, eu vou colocar aqui, e Emmanuel diz o seguinte, que o apelo amoroso de Jesus continua vibrando no mundo até hoje. Então, o vinde a mim não é algo pontual na história. Não é vinde a mim, Jesus, que, Jesus, eu estou aqui, então vinde a mim. Não, precisava se transformar numa mensagem, num convite que tivesse dimensão temporal de eternidade. Significa dizer que Jesus, é como se Jesus estivesse dizendo vinde a mim agora, neste momento, aos nossos ouvidos. Não é algo parado, estático, mas é um dinamismo na fala que permite que a procura aconteça a qualquer momento e a todos os momentos. Quando a gente, voltando aqui, que ele diz, vinde a mim todos vós, poderia parecer até uma certa presunção. Jesus por assim, eu vou até vocês. Não, vinde a mim todos vós. Todos, no sentido de que alcança, como a Leila falou, a humanidade inteira. Ele não falou assim, vinde a mim aqui os mais altos, os mais baixos. Não, ele associou aos aflitos e sobrecarregados. Então, é como se Jesus, ele já falamos isso anteriormente, que Jesus fazia uma leitura do estado evolutivo do ser humano na Terra. E ele então sabia que 100% fazia parte do todos vós aflitos e sobrecarregados. E às vezes eu me pergunto, vocês já me viram fazer esse tipo de análise frequentemente aqui, né? Eu vou pedacinho, porque eu penso que cada detalhe das falas de Jesus, ela tem riqueza. Então, por que Jesus não falou assim, vinde a mim todos vós que estáis aflitos? Por que Jesus acrescentou sobrecarregados? Os aflitos, sem dúvida nenhuma, precisam de alívio. Mas às vezes eu estou cansado da jornada. O peso foi grande. Eu me permito interpretar e dividir com todos que os sobrecarregados já está projetando na regeneração. Vinde a mim os aflitos que estão ainda nas imperfeições e aqueles que já estão vencendo as imperfeições, mas ainda estão sobrecarregados. O peso ainda lhes parece, ou lhes é ainda grande, sobrecarregados. E aí vem a parte sensacional da passagem, que eu vos aliviarei. Veja que Jesus não fala que eu vos curarei. Ele fala que eu vos aliviarei. Jesus não está quebrando a lei divina de causa e efeito, que é inderrogável. Jesus não está acabando com ela, mas ele está dando um alívio. Significa dizer que a aflição, o peso, ainda permanecerão se necessário forem. Mas agora, com alívio. Eu vou dividir. É como se Jesus dissesse, eu vou dividir com você o seu peso. Significa dizer que eu vou aliviando, você vai ter as suas forças ainda mais livres para que você caminhe. Jesus não diz, vinde a mim todos vós aflitos e sobrecarregados, que eu vou levar vocês no colo. Não. Jesus não vai levar a gente. Né? A gente até queria, né? Mas não. Um colinho de Jesus. Um colinho. E ele fala que eu vos aliviarei.
Mas veja que nessa posição de aflito sobrecarregado, alívio já é muita coisa. E tem uma O questão, alívio. né? Tem uma Vai, questão, Mari. André, nesse teu raciocínio que eu gostaria de contribuir, tá? Quando Jesus está dizendo, né, que ele vai nos aliviar, ele não está dizendo que ele vai zerar as nossas aflições e as nossas sobrecargas. Ele vai nos trazer o conhecimento necessário para que possamos não nos sentirmos tão aflitos e tão sobrecarregados. Então, o convite de Jesus é um convite educativo. Ele está nos chamando como bom professor que já passou pelas experiências, né? Para que nós possamos aprender com ele como nós vamos superar esta sobrecarga e essas aflições com o conhecimento. Por isso que eu aprendei comigo, né? Que sou brando e humilde de coração, isso é lindo, gente. Isso. Aprendei comigo. Por isso Jesus é mestre. Por isso ele é mestre, porque ele nos ensina. E, assim, é exatamente o como Jesus vai fazer esse alívio. É dizendo, aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Então, assim, aqui a gente está diante de um ensinamento completo. Eu costumo dizer que o ensino do Cristo é sistêmico. Os elementos estão... Você vai falar sobre Cristo Consolador, muitas moradas na casa do Pai, nascer novamente. Então, ou seja, os vários elementos que compõem o ensino do Cristo, eles são sistêmicos. Eles têm valor individual e eles têm valor no conjunto diante da interação de um com o outro. Junto com o outro. Então, quando ele fala que vos aliviarei, muitas vezes a gente acha que vai tirar o peso. Não, ele vai te dar mais força. E o peso vai passar a ser proporcionalmente ou mais leve. Mais leve. Continuamos, Mari, continuemos. Tem muito para a gente conversar ainda. Deixar a Leila. Fala, Leila. Eu acho lindo também quando ele fala buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. No Sermão do Monte ele fala isso, porque se a gente não buscar compreender a razão da dor, a gente não vai caminhar com segurança na face da terra, a gente vai caminhar inseguro, que a gente precisa compreender. Nós somos seres inteligentes, e ele, a todo momento, ele, com perguntas e com orientações, porque Jesus falou 48 parábolas, segundo Caibar Schutel, ele falou 48 parábolas, sendo que dessas 48 parábolas, ele colocou 13 parábolas sobre o reino dos céus, o reino de amor e de justiça. Naquelas parábolas, o reino dos céus se assemelha àquele homem que saiu a semear. O reino dos céus, ele faz várias analogias para a gente entender que existe um reino de amor e de sabedoria e que, finalmente, tem até um texto lindo também da Amélia Rodrigues, que os discípulos se reuniram em torno de Jesus e falaram, mas, Senhor, aonde está esse reino dos céus? Tanto ele falava, o reino dos céus se assemelha àquele homem que achou uma pérola, o reino dos céus é o bom semeador, o bom samaritano, não sei o quê. Ele falou 13 parábolas. E aí os discípulos perguntaram, e aí Jesus respondeu com simplicidade, o reino dos céus está dentro de vós. E alguns historiadores traduzem como dentre vós, né? Mas eu acho que tanto faz, ou dentro de vós, ou dentre vós, o reino dos céus está ao nosso alcance. Essa que é a resposta. O reino dos céus depende de você querer entender.
É tão bonito isso. E quando Kardec desencarnou, só fazendo um parênteses aí também, que tem tudo a ver, ele escreveu o projeto 1868, que ele desencarnou em 1869, e ele escreveu um projeto que ele deu o nome, Projeto 1868. E no primeiro capítulo do seu projeto, ele escreve assim: se o Espiritismo for bem entendido e bem compreendido, ele deverá alavancar o progresso da humanidade. Então, esse entender e compreender é muito importante, que são dois verbos, mas tem sentido diferente. Você pode estar entendendo, mas não saber como aplica. Então, o reino dos céus está ao nosso alcance. Nós temos os instrumentos, mas a gente tem, como disse a Mari, que caminhar até esse conhecimento. A gente precisa caminhar e responder essas questões e entender a justiça divina. Tem até um rei, me alongando um pouquinho, o rei Salomão, que eu acho muito lindo também, que ele fala sobre o caminho da felicidade. Ele fala que a primeira orientação para quem quer ser feliz é nunca se sentir injustiçado. Então, para você nunca se sentir injustiçado, você tem que entender a razão de você estar aqui na vida, o porquê que você veio aqui, para que você serve e, possivelmente, o que você tem que fazer para fazer com que a justiça seja plena no seu entendimento, para que você compreenda essa justiça. Então, fala aí, Andrezinho. Mas essa posição que você trouxe, Leila, da questão do se sentir injustiçado, da felicidade, me remete também a uma abordagem que Emmanuel traz num texto maravilhoso, né? Em que ele fala assim: onde estão? Né? Ele meio que faz uma reflexão dizendo o seguinte: olha, ok, Jesus fez o apelo amoroso ao mundo, né? Mas por que será que tantas pessoas ainda não buscaram Jesus, né? Ele usa, eu vou projetar aqui, ó, ele faz uma comparação, ele fala assim, ó, mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações. E nem todos os tristes querem fugir à sombra para encontro da luz. Ou seja, a gente ainda percebe que há pessoas que se encontram até, se identificam afastadas da luz, mas ainda não se sentiram suficientemente atraídas, motivadas para se direcionar à luz, para fazer aquele movimento do convite do vinde a mim, né? O Haroldo conta um caso de ele dirigindo numa estrada, parou num posto de gasolina, olhou e tinha um cachorro sentado numa tabuinha, né, com um prego. E o cachorro gritava, né, porque ele estava sentado em cima do prego. E ele olhou para o frentista e falou assim: o cachorro está gritando, está sentado ali no prego. Por que ele não sai de lá? E o frentista, na simplicidade dele, respondeu: está doendo a ponto de gritar, mas ainda não está doendo a ponto de levantar. Então, muitas pessoas ainda se encontram numa condição ainda de sombra, mas não se sentiram, pelos mais diversos mecanismos pedagógicos da humanidade, do progresso, em condições de fazer um movimento próprio. Muitas pessoas ainda voluntariamente permanecem nas atualmente famosas zonas de conforto, ainda na sombra, porque ainda não saborearam, não experimentaram a beleza da luz
do conhecimento, da liberdade, da verdade. E este movimento é justamente o movimento do Cristo Consolador, que Deus não violenta o espírito, nem mesmo por amor. Por amor, respeita que ele faça o movimento próprio de saída da condição em que se encontra em busca da luz e da verdade. Tá certo? E aí a gente vai encontrar Emmanuel dizendo: onde estão, né? Porque afinal tantos já recebemos. Nós mesmos, ao longo das nossas encarnações, recebemos inúmeras vezes os ensinos do Cristo e nós nos mantivemos afastados. Tá certo? Então, é hora dessa reflexão. Será que eu estou realmente perto de Jesus? Será que eu estou caminhando para Jesus? Será que eu estou caminhando para o caminho, verdade e a vida? O que vocês acham disso, gente? Eu acho que existe muito medo, né? As pessoas têm muito medo de sair da zona de conforto, tem medo de decepcionar-se, tem medo de sofrer outra vez. Eu lembro que eu li um livro certa feita que chama O Enigma das Almas Gêmeas, de uma pesquisadora americana, que o livro dela não tem grande conteúdo, mas tem um ensinamento que eu achei para mim importante de colher, foi que ela entrevistava as pessoas que diziam ter encontrado a sua alma gêmea. Mas aí ela perguntava: mas você é feliz com a sua alma gêmea? Você encontrou? Não sou nem um pouco feliz, mas eu concluí que ruim com ele, pior sem ele. Então, essas respostas, assim, outras respondiam: não, é porque é meu karma, eu tenho que pagar, né? Eu tenho que ir nessa caminhada equivocada mesmo, porque eu tenho que pagar. E aí, no final das contas, ela conclui que a alma gêmea não é aquela que te faz feliz, mas é aquela que te permite crescer. Então, se você dá uma olhada, assim, se você tem um novo olhar para o seu momento de sofrimento, para os seus encontros e desencontros, você vai perceber que, às vezes, é que o Andrezinho acabou de falar, a pessoa ainda não está preparada para sair da sua zona de conforto. É aquele cachorro que está sentado no prego, mas a dor ainda não é tão importante que faça ele movimentar para sair, ele está suportando ainda, né? E assim também é a gente na caminhada, a gente tem medo de, será que se eu largar isso aqui que eu já estou acostumada, mais para frente, eu vou conseguir sobreviver, né? Eu vou conseguir ser melhor nas outras escolhas? Então, a vida, a nossa vida, depende da nossa escolha. E escolher, meus irmãos, não é uma coisa simples. Escolher representa responsabilidade, representa uma opção de vida, representa oportunidade, né? Então, tudo isso a gente tem que começar com os nossos filhos de pequeno, mostrando a responsabilidade da vida e a beleza da vida também. A gente pode se arriscar um pouco na vida se a gente busca Jesus, né? Se a gente busca, como é que eu vou dizer, se iluminar, se auto-iluminar. É quase uma caminhada para dentro também, para a gente se autoconhecer, se auto-descobrir, como a gente diz, para a gente tomar as decisões certas. Então, renunciar, como ele diz aqui, ao objeto de suas desesperações, a gente tem que enfrentar os medos que a gente traz, né? O medo não é um bom parceiro, mas a gente tem muito medo de se arriscar, a gente não tem muita certeza. Por isso que Kardec fala que a fé é aquela que é capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E consolidar essa fé para a gente fazer melhores escolhas não é uma situação
tão simples, né? E quando Jesus fala assim, bem-aventurados os simples, porque eles verão a Deus, mas para você chegar na simplicidade é uma complexidade enorme, é uma longa caminhada. Então, fala um pouco aí, Mari, porque não sei se eu estou me explicando direito. Antes de nós, né, encerrarmos com a poesia aqui, eu só gostaria de lembrar que eu vejo Jesus sempre como educador. Claro, é natural, para quem trabalhou 30 anos em sala de aula, é mais fácil eu enxergar Jesus como um educador. E quando nós somos educadores, nós temos diferentes tipos de alunos. Nós olhamos os alunos e identificamos em cada um deles características muito pessoais. O conteúdo a ser ensinado deve ser para todos, mas nós temos que adaptar as condições e as habilidades e capacidades de cada um daqueles educandos. Então, o bom professor, ele vai ensinar as técnicas para todos, sabendo que alguns, antes mesmo de você terminar, ele já te dá a resposta, porque ele está num nível de compreensão, de entendimento, muito mais rápido do que outros. Mas a gente também sabe que terá alunos que ali estarão na tua sala de aula, que você terá que repetir 1, 2, 3, 10, 1000 vezes. E assim mesmo ele ainda vai te dizer, não entendi. Por quê? Porque ele está num outro nível. Então, Jesus, como bom educador da humanidade, ele sabia que cada um de nós estaria em um estágio de aprendizagem. E ele, então, convida todos nós para nos ensinar, como mestre que é, as técnicas, como chegamos lá, neste reino que está dentro de nós e que tem que ser construído por todos nós. O reino é esta centelha divina que todos nós carregamos porque somos filhos de Deus. É o nosso DNA do nosso Pai, né? Quando um casal gera uma criança, metade dos cromossomos vem da mãe, a outra metade vem do pai. E assim a gente se forma. Então, nós trazemos dentro de nós estes cromossomos divinos. E esses cromossomos divinos precisam ser trabalhados para que se construa este reino que está dentro de nós. E é esse o papel de Jesus. Jesus é o nosso professor que enxerga nos alunos as capacidades diferentes que todos nós temos. Todos vamos aprender. Porque o professor é muito bom, ele é excelente, e todos vamos aprender. Agora, cada um no seu tempo, com a sua experiência. De repente, tem um que a gente diz, né? Não sei se a gíria ainda é essa, no meu tempo era sacou. Aquele que pega de primeira, né? Você explica e às vezes o raciocínio dele vai junto contigo. Na sala de aula, a Leila deve ter experimentado isso milhares de vezes, como eu também, né? Você fala e o aluno já vai junto contigo. E se você der um incentivo, ele te ultrapassa. Mas tem aquele que vai necessitar de maior cuidado deste professor. Então, a beleza dessas frases de Jesus é isso. Ele está falando para todos nós, fazendo esse convite amoroso para que nós possamos aprender com ele. Aprender com ele, né, neste momento,
significa estarmos dispostos a aprender. Porque se um aluno não tiver a predisposição de se abrir para o ensinamento, para aprender, ele se fecha. Então, aquele que ainda quer permanecer uivando, sentado em cima do prego, ficará certo tempo, até que um dia ele vai olhar e vai pensar: mas cadê os meus colegas? Já foram todos, já estão em outro patamar e eu ainda estou aqui uivando. E aí, então, se propõe a mudança. Eu gosto muito de olhar para Jesus como o nosso professor. E o quanto ele nos ensina com suas técnicas a construirmos o reino de Deus dentro de nós. Desculpa, André, mas eu quis fazer esse contraponto. Não, Foi ótimo. Porque a professora ainda fala muito alto. Não, mas o que eu, assim, dividir essa tela aqui com vocês é sensacional pela vibração que vocês têm. Uma coisa que também muito me chama a atenção é a beleza, a alegria de fazer alguém aprender, né? Eu acho que o nosso desafio aqui, de alguma forma, é não só que a gente aprenda, mas tentar ajudar que as pessoas aprendam Jesus, né? E nesse contexto, né, é muito importante a gente, e o nosso trabalho aqui é todo ele voltado ao tema dessa poesia de Maria Dolores, que a gente vai pedir para a Mari ler, que é fortalecer, não só em nós, mas em cada um daqueles que estão junto com a gente, a presença de Jesus, chamando atenção. Porque muitas vezes a gente diz assim: ah, não, eu conheço isso, eu conheço Jesus, mas ainda não foi assim de maneira profunda, né? Vamos lá, eu acho que a poesia de Maria Dolores, ela retrata muito bem essa questão. Vamos lá, Mari, lê para a gente? Então, Maria Dolores intitulou Presença de Jesus e diz assim: afirmas muita vez, alma querida, em fervorosa prece, quero, Jesus, servir e cooperar contigo. Ah, Senhor, se eu pudesse. Depois, declaras-te sem força. Pensa, entretanto, nisto. Pode ser hoje mesmo, onde estiveres, a sublime extensão da bondade do Cristo. Fita a sombra da mesa que te ampara, utilizando um pão simples embora, consegues replantar as flores da alegria na penúria que chora. Considero o montão de bens que atiras longe, sem sentir, sem pensar, inconsequentemente, descobrirás nas mãos o privilégio de estender reconforto a muita gente. Lembra a moeda tida por singela, escorada na fé que te bendiz, transforma-se na xícara de leite que socorre e refaz a criança infeliz. Detente nos minutos disponíveis, ao teu devotamento se farão a visita, a bondade, o carinho e o consolo para o enfermo largado à solidão. Trazes contigo os dotes da brandura ante os golpes do ódio explosivo e violento. Guardas a faculdade de extinguir o fogo da revolta e o fel do sofrimento. Observa o tesouro da palavra, se envolvida de paz, a tua frase alcança todo aquele que cai na sombra da tristeza, para erguer-se de novo ao toque da esperança. Não te digas inútil, nem te omitas a trabalhar, servir, amparar, recompor. Serás, alma querida, em qualquer parte,
a presença do Cristo em teu gesto de amor. Muito lindo, né, André? E aí a gente fica pensando por que os espíritas trouxeram a bandeira da caridade como o caminho mais curto para nós nos tornarmos melhores, né? Porque, como diz a Maria Dolores aí, quando você trabalha no bem, quando você oferece as suas mãos ao serviço do bem, você está trabalhando o seu potencial amoroso, porque o amor também é uma construção. Não sei se vocês, claro que vocês já leram o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 8, que é um texto de Lázaro, que eu adoro também, eu sei de cor quando ele diz do mais rudimentar instinto, muitas vezes estacionando nas emoções, o homem vai construindo o maior de todos os sentimentos, que é o amor. Então, é uma construção, e ele fala assim poeticamente, quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os mártires, ébrios de esperança, desceram aos circos. Então, é linda essa imagem que Lázaro cria, quando os cristãos iam sendo jogados às feras, iam sendo queimados, eles iam cantando, porque é o amor do Cristo envolvendo aquelas criaturas diante da aflição, né? Então, eu quero aqui terminar o programa, depois passar a palavra para vocês, agradecendo muito ao André, a Mari, a disponibilidade de nos ajudar nesse programa Poesia, Expressão do Ser, que foi iniciado no ano 2021, eu acho, 2020, não me lembro, mas que nós já estamos, acho que na 3ª ou 4ª temporada do programa, e agora muito enriquecido com esses 2 trabalhadores de Jesus, o qual tem contribuído muito com os nossos irmãos, essa rede associada de irmãos que divulgam o Evangelho de Jesus, e a gente se sente muito honrado de participar desse trabalho. Muito obrigada, André, muito obrigado, Mari, que Jesus nos abençoe, que a gente nunca se canse de persistir nesse caminho do bem, que o bem é vitorioso, o bem é supremo, e não há mal que possa vencer a luz que vem do Mestre, né? Até nosso próximo encontro, se Deus quiser. Aí, Andrezinho e Mari. Eu agradeço, Leila, o convite que foi feito de dividir a tela com vocês, né? É uma honra e tenho aprendido muito, né? Porque é assim, quando nós estudamos, nós nos beneficiamos mais do que, talvez, quando estamos aqui, né, discutindo ideias. Mas eu gostaria de fazer um questionamento a quem nos escuta neste momento. Ficou muda, Mari. Ficou muda, Mari. Você falou do questionamento. Isso. Eu bati sem querer na tecla. Há mais de 2000 anos, Jesus nos fez um convite. Ele disse, vinde a mim. Então, eu gostaria de perguntar a quem nos escuta, como você respondeu a esta solicitação de Jesus? Você já está indo até o Mestre? Em que altura você se encontra desta caminhada? Porque se você ainda não começou a caminhada, sempre é tempo de ir, porque ele continua te aguardando. Se você hoje já consegue entender que amar ao próximo e desejar ao próximo aquilo que você gostaria para si, você já está para além do meio do caminho. Então vamos continuar, vamos caminhando, porque eu tenho absoluta certeza que ao fim dessa trajetória, ao encontrar Jesus, que estará ali para aquele abraço fraternal, nós vamos olhar para trás e vamos dizer, valeu a pena.
Então é isso que eu desejo. Eu desejo que você continue caminhando ao encontro de Jesus, porque vai valer a pena. Eu encerro as minhas palavras desse nosso encontro de hoje, voltando à própria passagem de Jesus, que quando ele diz, né, aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e aí vem uma mensagem realmente confortadora. Achareis repouso para vossas almas. Ele não está dizendo que ele vai dar repouso para a sua alma. Da mesma forma que ele faz o vinde, um convite ao movimento, ele afirma que você vai encontrar o repouso para a sua alma. E encontrar repouso para a alma não é ficar parado, mas é encontrar alegria. E é exatamente por isso que o Cristo é consolador. Porque ao fim de toda a trajetória, você vai encontrar alegria, felicidade na sua conduta, no seu coração, na sua mente e na sua vida. Então, meus irmãos, aqui não mais uma vez, é a gente relembrando, repassando a mensagem do Cristo, reafirmando que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Desejamos a todos uma boa noite e, mais uma vez, muito obrigado de estarem conosco. Até mais. Você está na primeira Web Rádio Espírita de Alagoas. Iluminando consciências. Rádio Brasil Espírita.